Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante Tarô. Eu sou a Adriane e essa é uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Virgem. Vamos lá, virginianos. Já pegou o seu chazinho? Já pegou o seu café? Já pegou a sua cervejinha, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo? O seu bom vinho? Vamos bater um papo? Vamos lá, virginianos? Eu tô começando aqui no YouTube, nessa plataforma que é tão democrática. E a proposta da minha leitura, do meu tarô, é um tarô terapêutico. É uma proposta que veio da espiritualidade para mim. E eu, como uma boa missionária. Por que não missionária, né? A taróloga é uma missionária, gente. A gente, a missão de dar o recado espiritual. E a espiritualidade falou, faz dessa forma. E eu adorei essa ideia. E aí eu estou fazendo dessa forma. Toda semana eu venho para vocês com uma mensagem e um papo que a gente vai conversar para que vocês a semana reflitam sobre essa mensagem terapêutica. Então, é uma forma diferenciada, não é o que o tarô falar que é o que eu vou falar, e em cima do que o tarô, opa, pulou duas, gente, eu sempre tiro 7, mas eu vou aceitar essa daqui bem viradinha. Vou falar uma coisa pra vocês, eu sempre tiro 7 cartas e um arcano maior para orientar do que a gente vai estar falando. E aí, eu tirei as 7 cartas e veio uma outra. E aí, quando eu virei, veio um arcano maior do carro. Então, eu vou aceitar essa aqui como sendo o arcano que vai reger a leitura. O carro. Vamos lá, virginianos. De que a gente está falando, né? Qual vai ser a mensagem para vocês essa semana? Para vocês, junto com o tarô terapêutico, pensarem. Então, por isso eu perguntei, eu falei para vocês, já pegou o café? Já pegou o chazinho? Porque é uma leitura calma, tranquila, sabe? Não é uma leitura, eu tô começando a me adaptar a esse método, para não ficar muito longo, mas talvez depois vai ficar um pouquinho mais longo. E então, nada de ansiedade, nada de, sabe? Mais uma leitura, o que vai ser? Ele vai voltar, ele não vai voltar? Isso, gente, gera uma angústia, sabe? Coletiva, que, nossa senhora, sabe? Não é a minha proposta é diferenciada. Então, vamos lá? 7 de espadas, 10 de paus, 10 de espadas, o diabo, a lua, o 6 de espadas e o rei de paus. Virginianos, estamos falando, temos o 10 de paus e o 10 de espadas, um do lado do outro, né? Fim de um ciclo. Entendi. O que temos para você essa semana? No centro do seu jogo, das 7 cartas, temos o diabo. O diabo fala de aprisionamento mental. Alguns signos dessa semana saíram muito sobre aprisionamento mental, inclusive com o diabo no centro também.
a morte, o diabo, sempre no sentido de novos ciclos e aprisionamento mental. Então, essa semana a gente está falando para o signo de Virgem, para vocês, a gente está falando de controle, virginianos. Essa leitura a gente está falando de controle. A espiritualidade está falando para você o seguinte: tem coisas que a gente não pode controlar. Tem coisas que a gente precisa deixar fluir, que a gente precisa deixar seguir para seguir. Tem coisas que a gente precisa sabe aquela coisa que a gente fala assim, tem ferida que eu não quero mexer? Sabe aquela coisa assim, tipo, tem ferida que eu não quero mexer, porque se mexer o negócio fede mais ainda? Engraçado que para alguns signos a mensagem veio no sentido de mexer na ferida. Mexer na ferida. Ir lá e tipo assim, Escorpião não quer olhar para a ferida, Peixes não quer olhar para a ferida, no sentido disso. Da dificuldade que é olhar para a ferida. E aqui, para vocês, o que eu tô vendo é o fato de ficar viciado em olhar na ferida. Você tá entendendo o que eu tô falando? Essa semana, para e pensa. Faz o teu dever de casa e pensa. Você tá olhando muito para essa ferida, você tá olhando muito. O que tá te aprisionando? O que não tá deixando você terminar nesse sofrimento? Porque tem dois términos aqui, duas cartas de apunhaladas pelas costas e coisas de sofrimento, e um sofrimento, sabe? Duas cartas dizendo que, o sofrimento acabou, né? O 10 de paus, ele é aquele momento da estagnação, aquele momento que você já passou, você não tá aguentando mais, mas tipo assim, daqui não dá, não sai mato, não sai coelho, eu vou ter que ir até renovar o ciclo, fechar esse ciclo para renovar, para vir o Ás de paus, que é o início, né, do novo ciclo. Então, eu tô vendo aqui nessa leitura, e o que a espiritualidade está dizendo que você precisa olhar essa semana, que você precisa trabalhar, o que tá te aprisionando nesse acontecimento. Alguém te traiu? Alguém não foi legal com você? Todo mundo tem isso, né? Então a gente está falando, a minha leitura não é uma leitura específica, como eu expliquei, é uma leitura terapêutica, no sentido de eu vou falar uma situação e você vai trabalhar em cima dessa situação, é um conjunto, é um bate-papo. Por isso que eu perguntei se você pegou o seu chazinho, pegou o seu café, senta aí, vamos conversar aqui, vem aqui conversar com a pretinha, com a bruxinha, vamos conversar. Todo mundo já foi sacaneado um dia, todo mundo já foi traído, todo mundo já teve uma decepção ou amorosa ou profissional, o que quer que seja. Todo mundo que está aqui nessa terceira dimensão já passou por isso. Sendo que tem pessoas que conseguem superar rápido. Tem pessoas que ficam ali, por que meleca que deixei aquela pessoa fazer isso comigo? E ficam se chicoteando. Tem pessoas que ficam no vitimismo. Meu Deus, aquela pessoa fez isso comigo, ela é má, ela é ruim, ela me sacaneou. E tem outras pessoas que falam, eu não quero olhar para isso, eu vou resolver, eu vou, sabe? Então, aqui, o tarô tá dizendo para você, que é a espiritualidade falando, existe situações que você foi sacaneado, existe situações, né, essas que eu acabei de falar. Pega essa situação aí e vê por que você está parado nessa situação. Por quê?
O que te prende a essa situação? O arcano maior do diabo é um arcano de aprisionamento mental. O que faz você ficar ali do lado da carta do oculto, o arcano maior da lua? Então a gente tem 2 arcanos maiores aqui na sua leitura, justamente falando do mental, justamente falando das coisas ocultas, das coisas que te prendem, não das coisas esclarecidas, mas sim as coisas que estão te impedindo de caminhar. Então, virginianos, essa semana o Rei de Paus vem falando para vocês: comece a pensar, comece a usar a sua criatividade que você tem. A criatividade que eu falo do virginiano não é no sentido oba-oba, não. Eu tô falando desse Rei de Paus. Ele é um rei dinâmico, ele vê a saída, ele resolve. Então pega essa energia do Rei de Paus e olha para isso essa semana. Poxa, Adriane me falou realmente, o meu marido já me traiu, já tem 5 anos. Ainda tô brigando com ele por causa daquele Fusquinha 78, sabe? Eu ainda tô brigando com meu chefe, querendo aquele reconhecimento que foi, sei lá, daquele dia que ele me chamou a atenção na reunião. O que tá te fazendo ficar preso nesse acontecimento? O que tá te impedindo de chegar ao teu triunfo? Sabe? Aqui tá falando sobre isso, tá falando sobre essa semana. Pensa nisso. Pensa nisso, né? Não é uma leitura para agora, tipo, isso está acontecendo agora. As minhas leituras não são assim, são uma proposta de autoconhecimento, uma proposta que de repente pode estar batendo no que você, nesse momento que você está passando. Fala, é isso. Eu tô exatamente nesse momento que você está falando. Ou então você tá no momento em que você está procurando a resposta em outro lugar e a resposta tá nisso. A resposta tá nesse aprisionamento mental. E aí você, de repente, veio parar nessa leitura aqui para saber por que você não arranja namorado. E aí você tá esperando que a taróloga chegue para você e fala assim: ele vai vir para você, está chegando o amor, virginianos. Você que tá ali sem ninguém, ele está chegando, vem um 2 de copas para você, vem uns enamorados para você. E aí o tarot terapêutico tá falando: por que será que não vem esse namorado que você quer? Por que será? Eu tô pegando um exemplo, né? A gente tá aqui divagando, né? Aqui a bruxa estudante de filosofia tá aqui para isso, né? Eu sou coach, estudante de filosofia, Ked de Candomblé. Então, minha filha de Oxum e de Oxóssi, minha mente vai longe. Então, aqui tá. Por que será? Por que será que você não vem o namorado? Porque talvez você está apegada a uma energia de alguém que te traiu e você não superou isso. Às vezes o emprego não vem porque você está apegada à energia daquele outro emprego que te pagou mal e você está achando que todos são iguais, daquele chefe, filho da mãe, que te sacaneou. Então, essa semana, o tarot terapêutico está falando para você, a espiritualidade está falando para você. Pensa em que você está apegado, pensa nas coisas ruins que aconteceram na sua vida e como você lidou com isso, como você, sabe, finalizou ou não finalizou, porque aqui está muito claro que a mensagem é para você a finalizar, porque aqui você pode ter finalizado na vida, mas você pode não ter finalizado no seu mental. Tá entendendo, virginianos, o que eu tô falando? Você pode ter falado, não, acabou, aquele casamento acabou, aquele chefe foi embora, aquele emprego acabou, aquela casa problemática vendi. Mas e o teu mental? Ficou bem resolvido? O teu mental em relação àquela situação ficou bem resolvido?
Então essa é o dever de casa para vocês essa semana. Esse é o que a proposta do tarot terapêutico aqui, com a Adriane, dizendo para vocês, essa semana, vê o que está impedindo, segura as rédeas da sua vida, o carro, é ali, ó, ela tá no triunfo, sabe? Ali, segurando, razão e emoção. Comece e olhe para as coisas que você precisa desapegar, olhe, sabe? Olhe para dentro. O autoconhecimento é a melhor forma de evolução mental e espiritual, que vai dar numa evolução material, que vai dar no bem-estar, né? Material que eu falo não é só dinheiro, e sim no bem-estar, em você tá bem, em você tá... Nossa, eu não vou ficar aqui de pulando de tarô em tarô para ver mais alguma coisa. Eu vou ver 1, 2, tá bom pra mim? Vou ver aqui, isso aqui, tá? Vou ficar tranquilo agora. Vou ficar, sabe? Porque o autoconhecimento te dá isso. Então, taurinos, próxima semana espero você com seu chazinho, com seu café pra gente fazer um bate-papozinho, tá? Pra gente conversar, pra ver. Eu tô testando esse formato, quer dizer, o formato vai ser esse porque foi dado pela espiritualidade, mas eu tô testando o tempo. Eu tô fazendo em menos de 20 minutos, mas com o tempo a gente vai fazer uns tarôs terapêuticos maiores, vamos falar. Vocês comentem aqui se vocês gostaram desse formato, comentem porque aqui é a forma de eu trocar, de eu saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, é a forma de eu saber o que está acontecendo com vocês, é a forma de eu ajudar vocês a falar, né, a orientar, e se você quiser uma leitura particular na sua energia, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você pode marcar ao vivo, 1h30 aqui, ó, só zoinho no zoinho, tá bom? Beijos, beijos, virginiano, e até a semana que vem.